É que é o seguinte, os deputados federais da bancada paulista assinaram um ofício pedindo uma intervenção do governo federal na Enel. Vamos com a Júlia Firmino, que vai trazer essa história pra gente agora. Bem-vinda, minha amiga. Boa tarde para você. Oi, Cine, boa tarde para você, para quem nos acompanha aqui no 3 em 1, é isso. Já tem um ofício aí por parte da bancada paulista. Mas antes, Cine, eu queria trazer a insatisfação dos paulistanos e daqueles que moram também na região metropolitana de São Paulo em relação aos serviços da Enel, porque é justamente sobre isso o ofício. A gente está aqui numa casa, vocês conseguem ver ao fundo? Eu vou falar com a Carol, que é a Carol Apolinário, que é dona dessa residência e está morando aqui nos últimos 6 dias num apagão, né, Carol? Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Há 6 dias nós estamos no apagão. Ontem a energia foi restabelecida depois de 5 dias e ela durou 24 horas. Hoje a gente já está desde 1h da tarde sem energia novamente. A previsão era 18 horas, faltam 15 minutos e acredito que isso não vai acontecer. Qual que é a sua sensação, qual que é a sua avaliação em relação à Enel, a distribuidora da energia aqui na capital? A avaliação ela é a mais negativa possível e por motivos óbvios, né? A gente não tem o fornecimento de energia, a gente cumpre a nossa parte, que é pagar a conta de luz, e eles não cumprem com a parte deles, que é fornecer a energia. Então, acaba complicando bastante, é um condomínio com muitos idosos, né? O risco de acidente doméstico, ele aumenta muito, a impossibilidade das pessoas trabalharem também. Então a gente tem vários pontos de atenção, vários pontos negativos e eles dão previsões, não restabelece e não resolve o problema na raiz. Perfeito, Carol, muito obrigada. Cine, eu só chamei a Carol aqui para a gente exemplificar, né? Mas é todo um caos que tem acontecido aí nos últimos dias aqui na capital paulista e também na região metropolitana. Por isso aí os deputados paulistas fizeram esse ofício, né? Inclusive disseram... Aliás, deixa eu só me encontrar aqui nas minhas anotações, só para não falar besteira. Esse ofício que é da autoria, como você disse aí, do Baleia Rossi, que é presidente do MDB, mesmo partido do prefeito aqui da capital paulista, o Ricardo Nunes, e que já tinha também feito aí alguns movimentos para que o governo federal interviesse, então, ali na Enel, né, que tem a concessão da distribuição de energia aqui na capital paulista e na região, né, no entorno. Esse documento reforça que os parlamentares estão em acordo com o Nunes e também com o Tarcísio, que tem feito esses movimentos, e pedem, então, através desse documento, os deputados que Mota avalie a possibilidade de adotar medidas emergenciais para garantir a normalização desse serviço, também a apuração da responsabilidade da própria Enel nessas falhas que têm acontecido de forma recorrente, e também pediram que sejam aplicadas correções preventivas para impedir que situações como as desses últimos dias se repitam. Ainda sobre esse assunto, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, disse a Tarcísio ainda ontem que a concessionária surfa na inércia da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e que o governo federal não tem resistido aí a uma possibilidade, né, de uma renovação desse contrato de concessão que já vai até 2028. Silveira também disse que Tarcísio não tem informações para saber se a Enel tem cumprido aí com as obrigações que estão previstas em contrato. Volto com você. Muito obrigado pelas informações, Júlia Firmino. Gente, é um absurdo a gente ter essa cena, segunda-feira, quase uma semana já da suspensão do fornecimento por conta daquele vendaval na semana passada, e a Júlia está num local onde as pessoas ainda não tiveram a energia restabelecida, mesmo depois da promessa da Enel de que todo o serviço estaria ok até este domingo. Então, assim, tapa na cara maior do que esse... Impossível. E eu pergunto para você, Alan Gani, você entende que há necessidade agora de uma intervenção, de que não tem mais para onde conversar, dialogar, articular, enfim, negociar? Olha, uma intervenção é uma coisa muito séria, Evandro, mas alguma medida ela deve ser tomada. E aqui eu dou uma sugestão. Primeiro, né, algum tipo de obrigação por parte da Enel de investimentos para situações emergenciais. Tem que ter. Não dá mais para contar com a obra do acaso, porque esse acaso ele é recorrente e é previsível, portanto não é mais acaso. Todo verão, e não é só todo verão, chove muito em São Paulo e venta muito em São Paulo. Então esse é o primeiro ponto. Então você tem que ter reserva de contingência ali. Não tem jeito, Evandro, né? Você tem que lidar com essa situação de uma maneira recorrente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é
a poda das árvores em São Paulo. Então, isso depende da Enel. Pouca gente sabe disso, mas depende da Enel, porque você tem que desligar, não é um processo fácil. Então, uma força-tarefa para ter uma poda de árvore. Poda de árvore deve ser tratado como uma situação emergencial na cidade de São Paulo. Não dá para ser algo assim, quando der a gente faz. É uma questão crucial, porque cai energia. Se isso for feito e não for resolvido, aí sim uma intervenção. Fala, Piper. Você sabe que sábado eu estava almoçando, né? Pensando um monte de coisa, aí bato o olho assim na televisão e tinha uma notícia sobre um apagão na Ucrânia. Mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica por conta da guerra. Aí, sabe que eu cheguei a gravar um vídeo, eu até publiquei no Instagram sobre isso, porque, veja, na Ucrânia, você tinha então 1 milhão de pessoas sem energia por conta da guerra. Em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas sem energia por conta da Enel. Olha que absurdo. E assim, ninguém tem, tá toda a população descontente, os políticos se sentem aí de mãos atadas, porque tem a história lá da ANEEL. A gente leu hoje que no Ceará também vai haver, também tem pedido de intervenção e de não prorrogação do contrato com a Enel. E veja, a gente está falando de São Paulo, que tem um governo de direita, e no Ceará, que tem um governo de esquerda. E o problema é comum aos dois. A incompetência da Enel não é uma questão ideológica, é de pouca vergonha mesmo. Então, ela atrapalha pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas do raio que o parta. O fato é que é uma empresa incompetente e alguém tem que fazer alguma coisa. Exatamente.